Pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que está aqui presente, fisicamente presentes aqui no centro, aos nossos irmãos desencarnados que também estão aqui nos acompanhando, nos intuindo, nos auxiliando. Uma boa noite para o pessoal daí de casa que está acompanhando o nosso estudo nessa noite de sexta-feira, o estudo do Livro dos Médiuns. E como é de praxe, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma prece, fechando os nossos olhos, relaxando o corpo aí na cadeira e agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade de estarmos encarnados no momento que estamos vivendo. A oportunidade do aprendizado, do trabalho, da convivência. Agradecer a família que temos, agradecer o corpo que possuímos, agradecer todas as facilidades e as dificuldades que a vida nos oferece. E pedindo ao Pai que nos fortaleça nesse trabalho, de garimpar em nós mesmos o que existe de melhor. Nesse trabalho em que devemos olhar para dentro de nós e verificar o que há de inadequado, o que precisa ser substituído, para que possamos sair dessa existência na carne melhorados, se comparado àquela situação que viemos antes do nosso reencarne. Que o estudo dessa noite se faça proveitoso e que possamos enxergar nas suas lições, lições atinentes à vida de cada um de nós, já que a mediunidade é um atributo inerente a todas as pessoas, alguns mais, de modo ostensivo, outros menos, porém, todos, sem exceção, todos podemos servir de ponte entre o plano desencarnado e o plano encarnado. Que assim seja. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, naquela parte que é referente aos chamados fenômenos de efeitos intelectuais. Nós já vimos aí a psicografia, já vimos aí a psicofonia, e iremos hoje abordar a questão da vidência, que é das mediunidades, talvez as 4 básicas sejam essas: a psicofonia, a psicografia, a vidência e a audiência ou clareaudiência. Enquanto nós falarmos de vidência, com muita frequência iremos falar da audiência, porque é muito comum o indivíduo que é médium vidente também ouvir os desencarnados. Ok? Ao contrário do que a gente viu na semana passada com a psicofonia, na psicofonia poucas referências existiam no Livro dos Médiuns. Com relação à vidência, as referências são maiores. Nós encontramos aqui o capítulo de número 14, que fala a respeito dos médiuns, Kardec falando um pouquinho mais acerca da mediunidade da vidência. E nós observamos também, no capítulo referente às manifestações visuais, toda uma série de informações referentes aí a esse tema. Como é muita coisa, obviamente não dá tempo da gente falar tudo nessa sexta-feira. Possivelmente uma parte disso aqui nós iremos jogar para a próxima semana. E como eu também estou querendo anexar nesse nosso estudo informações de André Luiz, que desdobram um pouco mais essas informações básicas, talvez nem a próxima sexta-feira seja necessária para acabar com tudo. Uma outra sexta-feira, aí talvez sem ser a próxima, a outra, já seria necessária para que a gente possa falar um pouquinho mais a respeito da visão e dos ensinamentos do Espírito André Luiz a respeito da vidência.
Olha só o que se encontra aqui no capítulo de número 14, intitulado Dos Médiuns. Kardec começa, obviamente, definindo o que é o médium vidente. Médium vidente são aqueles dotados da faculdade de ver os espíritos. Ah, Daniel, vidência é a mesma coisa que clarividência? Não, obviamente que não. Nós já vimos isso na parte em que falamos um pouquinho mais a respeito do animismo. Aparentemente são duas coisas iguais, e muita gente utiliza de modo meio que indiscriminado uma coisa para caracterizar a outra. Por exemplo, o sujeito ali é clarividente, ele vê os espíritos. O indivíduo, ele viu coisas que estão acontecendo ali à distância, ele é um vidente. Na verdade, não. Na verdade, uma coisa significa vidência e outra coisa, clareaudiência, ou segunda clarividência, ou segunda vista, ou vista espiritual. Para que a gente possa ter uma ideia bastante nítida do que significa uma coisa e outra, é necessário que a gente volte um pouquinho para definir clarividência, ou segunda vista, ou dupla vista, ou vista espiritual, vamos dizer assim. Por definição, toda pessoa que recebe informações que não estão no alcance dos seus sentidos físicos, esse indivíduo pode ser classificado como sendo um clarividente. Qualquer pessoa que tenha uma visão à distância, no tempo ou no espaço, é chamado de clarividente. Por exemplo, um indivíduo está vendo uma situação que está se desdobrando nesse exato momento a 300 quilômetros de distância daqui. Clarividência. Ou ele está tendo acesso a alguma informação ou algum evento que aconteceu no século passado. Isso daí é clarividência. Ou aquele indivíduo que sente o que uma pessoa está sentindo. Isso daí é clarividência. Isso é clarividência, ou segunda vista. Vidência, não. Vidência, conforme Kardec coloca aqui para a gente, é aquela faculdade, aquele atributo do indivíduo que vê desencarnados. Então, se você vê espíritos desencarnados, você não é clarividente. Você desenvolve uma vidência. Só que nem sempre tudo é muito simples no que diz respeito à classificação desses fenômenos psíquicos. É comum, às vezes, o indivíduo clarividente também ser vidente, e vice-versa. Muitas situações se sobrepõem. E isso daí serve mais para nortear um pouquinho o nosso estudo. Porque não dá para a gente ser muito rígido nessas classificações. Mas, do jeito que a gente acabou de expor, facilita bastante o nosso aprendizado. Quer dizer que o vidente é aquele que vê espírito? Sim, é o que vê espírito. Mas ele vê o espírito de que jeito? Ele vê o espírito estando acordado, dormindo, como é que é? Kardec logo em seguida já fala que aqueles que têm essa faculdade da vidência podem ver os espíritos, primeiro, estando acordados, um estado de vigília. Então eles enxergam os desencarnados, eles estando perfeitamente acordados, olhos abertos, despertos, e guardam, obviamente, com isso, total lembrança daquilo que estão vendo. Já existe um outro grupo de médiuns videntes que não enxerga desse jeito. Eles enxergam os desencarnados quando estão em estado sonambúlico. O que é o estado sonambúlico? O indivíduo se desdobra, deixa o corpo físico num estado semelhante a um sono profundo, e ele fora do corpo, obviamente, ele pode ter acesso à população espiritual do ambiente. E aí ele pode enxergar os espíritos que estão presentes ali no ambiente. Pode enxergar, e mesmo fora do corpo, ele pode transmitir essa informação para o restante das pessoas encarnadas, usando o seu próprio corpo. Tá? Isso é a mediunidade sonambúlica. Então, das duas, uma. Pode ser que existam indivíduos que possuam as duas, sem sombra de dúvida. Mas o mais comum é o indivíduo ter a vidência ou estando acordado ou em estado sonambúlico. Nossa, quer dizer que aquele que vê espírito o tempo todo, a todo momento, tudo quanto é instante? Não, não é assim. Kardec nos fala que a faculdade de enxergar os desencarnados de modo
permanente, ou seja, o tempo todo, é excepcional, extremamente rara. E seria antes uma dificuldade para o indivíduo do que algo a ser desejado. E é verdade, né? Vocês já imaginaram a gente ter a capacidade de enxergar toda a população espiritual ao nosso redor o tempo todo? Seria a mesma dificuldade, e Kardec até coloca nisso aqui, nos capítulos antecessores, no capítulo 6, a mesma dificuldade de você, por exemplo, conseguir enxergar o ar que está ao teu redor. Já imaginaram se você conseguisse enxergar o ar que estava ao redor? Ou se você conseguisse enxergar os micro-organismos que estão presentes ali no ar atmosférico? O quanto que isso atrapalhar a nossa vida? Então essa faculdade de ver os espíritos a tudo quanto é momento, toda a população espiritual, na tua casa, no trabalho, na rua, no centro, seria antes uma dificuldade do que algo a ser desejado, né? Do que uma facilidade. Por isso que ele coloca aqui, raramente é permanente, quase sempre efeito de uma crise passageira. Ou seja, há momentos em que um médium vidente enxerga o desencarnado. E ele pode enxergar com absoluta frequência, mas ele não vê os desencarnados o tempo todo, nem com o efeito da sua própria vontade. Porque quando a gente estuda o mecanismo pelo qual acontece uma vidência, a gente começa a entender por que o médium vidente não enxerga a todo momento e nem quando quer. Mas quando ele se coloca num estado tal para que o fenômeno possa acontecer. E ele vai destrinchando mais um pouquinho para nós. Ele, Kardec. O médium vidente julga ver com os olhos, mas ele vê com a alma. E é por isso que ele pode ver tanto com os olhos abertos quanto com os olhos fechados. E é por isso que ele pode, por exemplo, ver um espírito que está localizado nas suas costas. E é comum, em reuniões mediúnicas, aqueles que são dotados da vidência passarem isso para a gente. Ó, estou enxergando um espírito que está vindo aqui por trás, entrando pela porta. Quer dizer, ele não está vendo com os olhos físicos. Ele está vendo o que está acontecendo atrás dele. Por quê? Porque a visão, no caso aqui, dos desencarnados, não se processa com os olhos da carne. O negócio é em termos espirituais. E nós vamos entender um pouco mais quando a gente estudar os mecanismos da vidência e mais ainda quando nós estudarmos daqui 1 ou 2 sextas-feiras o que André Luiz nos fala a respeito da mediunidade de vidência. E Kardec até coloca aqui, depois disso, um trechozinho interessante. Um cego, um indivíduo cego, portador de deficiência visual, poderia enxergar os espíritos. E ele até complementa mais, que seria interessante fazer um estudo a esse respeito. E ele nos fala que alguns indivíduos que foram cegos quando encarnados e desencarnados, através da mediunidade, vieram falar que eles tinham a percepção de certos objetos, uma percepção mental de certos objetos presentes no ambiente, ou de algumas pessoas. Ou seja, eles não estavam imersos numa escuridão, num breu total. Alguma coisa eles enxergavam, e não era com os olhos físicos. Obviamente, isso daí com os olhos, vamos dizer assim por enquanto, com os olhos do Espírito. Até aqui, nesse começo de definições, alguém quer fazer alguma pergunta? Observação? Comentário? Pode falar, Nelson. Pessoal que, por exemplo, não é evidente que eu vejo espírito, mas ele sente o espírito por perto. É o médico sensitivo ou é... Muito bem. Muito bem. Aquela pessoa que não enxerga os espíritos, mas que sente a presença deles. Kardec classifica esse indivíduo como sendo um médium sensitivo. Né? Quer dizer, isso daí pode ser, inclusive, o início do desdobrar de alguma mediunidade que vai se aflorar no futuro. Mas Kardec nos fala que todo médium necessariamente é sensitivo, porque obviamente ele tem que sentir a presença do desencarnado ali. Tem que haver uma união das suas energias com a energia do desencarnado, a fim de que ele detecte a presença do desencarnado ali. Isso é médium sensitivo.
É isso aí. Bom, com que frequência ocorre a vidência, ocorre a visão dos desencarnados? Kardec classifica aqui em 2 tipos. Existem as aparições acidentais e espontâneas, que já aconteceu com muita gente. O codificador nos fala até o mais, o seguinte, que muitas pessoas não falam que veem ou que viram justamente por medo do ridículo, ou de serem taxadas de doidas. Mas ele fala que essas aparições acidentais e espontâneas são, de certa maneira, até bastante frequentes. O que é isso? É quando você vê um desencarnado. Uma vez na vida, outra na morte. E só. Você não vê com aquela frequência absoluta. Ele diz que isso é muito comum quando alguém, que é um conhecido seu, que é um parente seu, ou uma pessoa que você gosta muito, está para desencarnar, ou acabou de desencarnar e vem te avisar. Ou aparece para você. Então há muitos casos na literatura de aparições nesse sentido. Ah, quer dizer que o indivíduo que está vendo o parente ali, que acabou de desencarnar, ele é um médium vidente? Não. Por que ele não é um médium vidente? Porque ele viu esse espírito uma única vez na vida e não vai ver outros espíritos em outras situações. Não pode ser classificado como médium vidente. São fatos esporádicos. Vez ou outra, isso daí pode acontecer. Eu mesmo, por 2 situações, já vi, mas muitos anos atrás. E não sou médium vidente, né? Mas devido à espontaneidade do negócio, eu categorizo isso como sendo real aquilo que aconteceu comigo, por 2 oportunidades. Sou médium vidente? Não. Mesmo porque nas inúmeras reuniões mediúnicas que eu já participei, nunca vi nada. Se eu fosse médium vidente, estaria vendo. E nunca vi. Isso é frequente, comum, aconteceu com muitas pessoas. É algo esporádico, né? Assim como algum desencarnado, algum amigo seu, algum parente seu que já está desencarnado há muito tempo, de repente te aparece para dar um conselho, uma orientação, advertir a respeito de algum perigo, tá? Mas são coisas que acontecem extremamente, né? Aqui e ali. São fatos esporádicos. Agora, o médium vidente mesmo é aquele que vê os desencarnados com uma certa regularidade. A palavra certa aí é essa, regularidade. Ele vê não somente aqueles que ele conheceu, parentes, amigos, conhecidos, nada disso. Além desses, ele pode ver espíritos desconhecidos, espíritos que ele nunca viu na vida, mas que ele agora ali está vendo. E ele pode descrever até minuciosamente o desencarnado. O tipo de cabelo, a roupa que estava usando, o corte de cabelo, né? Se apresentava alguma deformidade física, alguma particularidade. Alguns descrevem com exatidão até as rugas do rosto. Já outros não têm uma vidência assim tão completa e veem simplesmente um rosto que de repente surge, desaparece, ou a imagem meio indefinida de algum espírito. Por quê? Porque não há 2 médiuns videntes rigorosamente iguais. Assim como acontece na psicografia, em que não existem 2 médiuns psicógrafos exatamente iguais, com relação à vidência, idem. Pode ser que 2, 3 médiuns videntes, na mesma reunião mediúnica, estejam vendo um mesmo espírito e a descrição dos 3 não bata no que diz respeito às particularidades. Um pode descrever nitidamente, outro pode escrever de maneira aproximada e o outro muito parcialmente. Tudo depende da ligação energética existente entre o médium e o desencarnado. Podemos continuar? Alguma pergunta? Continuando aqui. Uma outra informação que ele nos passa e que é interessantíssima. O desenvolvimento da faculdade de vidência.
Ele diz que é uma faculdade que pode se desenvolver, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, pois senão pode ser joguete da própria imaginação. E aí está uma pedra de tropeço para aqueles que estão desenvolvendo a vidência, ou para aqueles que já se consideram médiuns videntes, a presença de imagens ali na sua cabeça que não são imagens provenientes de um desencarnado. Não são imagens reais. São imagens presentes ali na sua mente, joguete da própria imaginação. Então, se você começar a perceber a presença de espíritos, não forçar o desenvolvimento. Deixar isso fluir. Como é deixar isso fluir? O indivíduo tem que se preparar com os bons estudos. O indivíduo tem que se preparar nas reuniões normais de desenvolvimento mediúnico, sem querer apressar a eclosão daquela faculdade mediúnica. Assim como não se pode apressar o amadurecimento de um fruto, sob pena daquele fruto ficar sem sabor. É interessante que nessa faculdade, em todas as outras, mas nessa especificamente, o indivíduo seja dotado de muita cautela, porque em muitas situações o que ele alega estar vendo, na verdade, está presente só na sua própria cabeça. No capítulo 6, em que Kardec fala das manifestações visuais, no final do capítulo 6, existe um texto grande até, em que Kardec aborda a chamada teoria da alucinação. Teoria da alucinação? Quer dizer que existem muitos indivíduos que são taxados de médiuns videntes e que, na verdade, estão vendo coisas que não existem? Sim, isso pode acontecer. Tanto é que ele até fala, logo em seguida aqui, que o número dos médiuns videntes é mais raro se comparado àquelas pessoas que vêm uma vez na vida, outra na morte. E olha só o que ele nos fala. Devemos desconfiar daqueles que se dizem possuidores dela. Vou ler de novo essa frase. Devemos desconfiar daqueles indivíduos que se dizem portadores da vidência. Por que ele coloca isso aqui dessa maneira até bastante incisiva, né? Justamente devido à facilidade do indivíduo se enganar, se autossugestionar. Já em várias situações, né, a gente presenciou, de repente, né, uma conversa anterior à reunião mediúnica a respeito de algum personagem famoso, né? Vou dar um exemplo. Antes da reunião mediúnica, conversas a respeito de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo ali, acolá, coisa bonita, quantas coisas bonitas ele fez, tal. E aí apagam-se as luzes, começa a reunião mediúnica e de repente o médium fala, estou vendo um espírito aqui, me parece Eurípides Barçanufo. Então, pode ser que o indivíduo seja dotado de evidência? Pode. Mas numa situação particular como essa, é muito provável que ele se deixou sugestionar pela conversa acontecida poucos minutos atrás. Ele está querendo enganar os outros? Não. Embora haja casos de pessoas dotadas de má fé, que realmente fingem ter uma faculdade que não tem. Né? Seja para poder conseguir algum tipo de benefício, né? Ou seja por conta de amor próprio. Alguns fingem mesmo, na cara dura. Agora, outros se deixam enganar. Então é preciso ter muita cautela. Tanto que Kardec fala o seguinte, que devemos dar crédito somente diante de provas positivas. Somente diante das particularidades. Eles vão falar até o seguinte, que é nas particularidades onde encontramos os meios de uma verificação segura. E devemos ir mais além, levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais do médium.
Quer dizer que se você conhece o médium, e de repente você conhece o médium da vida comum, particular, tal, e você sabe que aquele indivíduo, de repente, ele gosta de inventar coisas. Gosta de mentir. Olha, a gente sabe que o caráter do médium influencia no exercício da sua mediunidade. Será que de modo meio inconsciente, essa mentira não pode ser levada numa reunião mediúnica? Pode. Pode. Às vezes o indivíduo nem está querendo simular, mas pelo hábito dele, isso numa reunião, de repente, aflora. Então, olha só o quanto que ele, o codificador da doutrina espírita, ele era firme na análise de tudo aquilo que acontecia em reunião mediúnica. Levar em conta o caráter da pessoa, a moralidade e até mesmo a sinceridade habituais dela. Somente considerar como vidência mesmo nas particularidades. Como assim particularidades, Daniel? Por exemplo, quando o médium vidente descreve ali um espírito que ele nunca viu na vida, uma pessoa que ele nunca viu, sendo que essa pessoa é parente de alguém. Ele cita até um caso aqui no Livro dos Médiuns. Ele cita o caso de uma senhora, de uma viúva, cujo marido desencarnado costumava se comunicar frequentemente com ela. Né? O marido desencarnou e, pelo visto, continuou nas proximidades dela e se comunicava frequentemente com ela. Um belo dia, essa mulher se encontrou com um bom médium vidente. Esse médium vidente nunca havia conhecido ela, nem ninguém da família dela. Conversa vai, conversa bem, ele fala o seguinte: olha, eu estou vendo um espírito do teu lado. E ela pensou e falou: ah, eu sei, é meu marido que está sempre aqui perto de mim. Ele falou: não é homem não, eu estou vendo uma senhora, já de certa idade, cabelos brancos, o cabelo dela está penteado de tal forma, e parece que ela tem um certo bandô cobrindo a fronte. E ele descreveu com tanta precisão o negócio que ela reconheceu a vozinha dela desencarnada. Aí sim, aí você dá crédito. Porque é um indivíduo que não conhecia a mulher, não conhecia a família da mulher, e se ele quisesse simular, bastava ele seguir o pensamento dela. Porque ela deu a deixa, né? Ah, é o meu marido. Se ele quisesse enganar, realmente ele ia nessa, né? Realmente é um homem que está aí e tal, né? Muito bem posto, né? Ah, ele está com aquela blusa? Sim, está com aquela blusa. E com uma maneira bem hábil, obviamente ia enganar aquela mulher. Então, com relação à vidência, é sempre bom sermos dotados de bastante prudência. Um outro exemplo, em reuniões mediúnicas, através da mediunidade psicofônica de algum médium, vem um espírito falar a respeito dos seus problemas. Que, por exemplo, ele desencarnou vítima de acidente de moto. Aí, o doutrinador conversa com esse indivíduo, esclarece ele a respeito da vida depois da morte, que ele vai ser socorrido e tudo mais. Aí o espírito se desacopla e vai embora. Aí o médium vidente fala o seguinte: olha, durante a comunicação eu vi realmente um espírito. Ele estava com um capacete de moto, estava com a cabeça sangrando, né? E ele desencarnou de acidente. Pode ser que realmente essa pessoa tenha visto esse espírito? Pode. Mas é muito provável que essa pessoa tenha se deixado levar pela conversa que acabou de acontecer. E criou na sua mente aquela imagem, que ela acreditou estar vendo e, na verdade, não viu. Agora, se o negócio acontecesse ao contrário, se o médium vidente falasse assim: olha, eu estou vendo aqui no ambiente um indivíduo, parece um motoqueiro, está com um capacete debaixo do braço, a cabeça sangrando, está aqui no ambiente. Dali a pouco, dá-se uma comunicação mediúnica através de um médium, por psicofonia. E aí você pode acreditar realmente que ele viu algum espírito desencarnado naquelas condições. Né? Então, em termos de mediunidade, sempre muita cautela a gente tem que adotar. Com isso, a gente encerra essa partezinha do capítulo 14 que fala a respeito desse tema. Vamos passar
né, para o capítulo de número 6, que fala justamente das manifestações visuais. Cadê? Aqui, ó, capítulo de número 6. Mas antes, alguém quer fazer algum comentário, observação, perguntas? Nada? Vocês não falam, eu vou continuando. Capítulo inteirinho a respeito de vidência, manifestações visuais. Olha o que Kardec fala no item 100. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem contradita, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Ver-se-á pela explicação deste fenômeno que ele não é mais sobrenatural do que todos os outros. Damos primeiras respostas que a esse respeito foram dadas pelos espíritos. E agora começa uma série de perguntas e respostas, 30 no total, em que Kardec, perguntando aos desencarnados a respeito da evidência, nos esclarece muita coisa. Então vamos lá, perguntas e respostas, à semelhança do Livro dos Espíritos. Primeiro, os espíritos podem se tornar visíveis? Resposta: sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem durante a vigília, mas é mais raro. Todos nós aqui já vimos espíritos desencarnados durante o nosso sono. Porque o que acontece durante o nosso sono? O corpo descansa. Devido a esse descanso físico, nós saímos desse corpo e vamos entrar em contato com a população espiritual do local para onde a gente vai. Então, nesse contato, a gente vê muito espírito encarnado como nós, mas também entramos em contato com muitos espíritos desencarnados. Então, todo mundo aqui já viu desencarnado, já viu gente morta, né? Quando a gente volta para o corpo, isso daí às vezes nos vem com aquela sensação de sonho. Ah, eu sonhei com fulano que morreu. Ah, eu sonhei com meu pai que morreu. Sonhei com meu tio que desencarnou. E pode ser que realmente você tenha, em saída do corpo, ter entrado em contato com esse pessoal aí. Isso é evidência? Não, isso não é evidência. Vidência acontece quando o indivíduo se encontra no estado de vigília ou no estado sonambúlico. Durante o sono físico comum de todas as noites, ver espírito desencarnado, ver morto, é muito comum, mas não é evidência. Tá? Embora Kardec classifique como sendo um tipo de mediunidade, mas de evidência não é. 2. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra? Resposta: não. Podem pertencer a todas as classes, desde as mais elevadas até as mais inferiores. Agora aqui tem um detalhezinho. Ah, quer dizer que eu posso enxergar espíritos iluminados? Depende. Se você estiver na mesma sintonia que eles, você pode. Caso contrário, pode não. Existe uma regra mais ou menos geral que é a seguinte, que do nível em que você se encontra, você pode enxergar aqueles que estão do mesmo nível que você para baixo. Aqueles que estão para cima, difícil, viu? A não ser que eles reduzam as próprias vibrações, para aí sim serem vistos por nós. Caso contrário, nem se você estiver fora do corpo. É muito comum descrições como essa que a gente vê na obra de André Luiz, em que de repente André Luiz está num determinado local, vendo alguns espíritos de condição inferior fazendo sabe-se lá o quê, e aqueles espíritos de condição inferior não enxergam nem ele, André Luiz, e nem o mentor do André Luiz, porque eles estão numa vibração superior. Então isso vale também para o médium vidente. Se eu fosse médium vidente, para poder ver, por exemplo, Bezerra de Menezes, eu teria que ter uma baita de uma vibração, né? Quem eu vou ver? Aqueles espíritos que são a minha semelhança vibratória para baixo, né? E aqueles melhorzinhos assim do que eu, reduzindo um pouquinho as vibrações
aí eu teria condições de enxergar. Então não é assim esse oba-oba não, sabe? 3. É dado a todos os espíritos manifestarem-se visivelmente, ou seja, todos os desencarnados podem aparecer à evidência? Todos podem. Podem. Mas não tem sempre a permissão e nem a vontade. 4. Qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? É mesmo, né? Por que um desencarnado vai aparecer para uma pessoa? A resposta, depende. Segundo a sua natureza, ele pode ser bom ou mau. E aí vem a pergunta 5. Como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? É mesmo, né? Uma coisa que a gente tem que pensar bem mesmo. Se um espírito mau aparece para mim, é porque houve permissão para isso acontecer. Agora, poxa, por que dessa permissão? Por que o meu mentor espiritual, por exemplo, permitiria um espírito de baixo nível, mau, se apresentar pela evidência até mim, para mim? Olha a resposta. Então, para experimentar aqueles aos quais aparecem. A intenção do espírito pode ser má, porém o resultado pode ser bom, e é mesmo. Vamos imaginar um sujeito totalmente ligado à vida material, que pouca coisa ou pouco interesse tem pela vida espiritual. De repente aflora uma evidência nesse sujeito. Ele começa a ver espíritos maus ou sofredores. E a visão de um espírito mau ou sofredor não é nada agradável, diga-se de passagem. De repente está lá na casa dele e vê passar um espírito animalesco do lado dele. Ou ele está dormindo lá à noite, de repente ele abre os olhos, olha para o lado ali, né? Tem 2 ou 3 lá de condição perispiritual precária. Não é nada agradável um negócio desse. Nada. Isso vai atormentá-lo. Primeiramente ele vai achar que está doido, né? E às vezes começa a procurar tratamento psiquiátrico para isso. E às vezes um indivíduo não tão identificado com a vida espiritual, coloca remédio nele, mas as evidências permanecem. E depois de passar por muitos e fazer uma verdadeira romaria por psicólogos, psiquiatras, enfim, de repente desemboca no centro espírita, onde ali ele vai aprender a respeito da mediunidade, da vida espiritual, vida após a morte. Então foi isso que o Espírito quis nos falar aqui. Às vezes o objetivo do mal em aparecer para aquela pessoa é atormentar, é prejudicar, é assustar, é fragilizar. Mas existe um porquê por detrás daquilo. Talvez o próprio mentor espiritual do encarnado permite que isso aconteça para que através do sofrimento o indivíduo busque algo transcendental. Busque mudar o seu jeito de pensar, ser menos materialista e buscar ser mais espiritualizado. Né? Muitos casos de obsessão se desenvolvem por conta disso daí. Né? É como se fosse algo permitido e controlado, para que a pessoa pudesse chegar no centro e ali travar contato com a realidade espiritual. Lembra daquela famosa frase? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. É algo mais ou menos assim. Qual o objetivo dos espíritos que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que os lamentam, provar que existem e que estão perto de vós, dar conselhos e, alguma vez, reclamar assistência para eles mesmos. Então, os bons espíritos vêm com esses objetivos. Olha a pergunta 7. Quais inconvenientes haveriam se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Lembra que a gente comentou agora há pouco? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? É mesmo, né? Quantas pessoas aí não acreditam na existência de vida após a morte? E aí, de repente, vem na nossa cabeça, e se os espíritos, de repente, aparecessem para essa pessoa? Né? Se, de repente, todos os desencarnados aparecessem, seria uma prova inconteste da existência de vida após a morte. Não é uma coisa lógica?
Seria uma coisa lógica, né? Mas olha aqui a resposta. Estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria, o torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, crendo-se só, age mais livremente. Olha que sabedoria que Deus tem. Se você visse os desencarnados o tempo todo ao teu redor, nunca você se enxergaria sozinho. Vamos falar a verdade. Como nós nos portamos em sociedade? Junto das outras pessoas? Falamos o que bem queremos? Nos comportamos do jeito que a gente acha que tem que comportar? Do jeito que a nossa consciência pensa? Não. Não temos o nosso verniz social? Frequentemente não fingimos um pouquinho o nosso nível? Frequentemente. Agora, quando estamos sozinhos, ou quando cremos que estamos sozinhos, né? Não tem nenhum encarnado perto de nós, pode ter certeza. As ações que você desenvolve quando você está sozinho expressam o seu real nível espiritual. Quando você está sozinho. Tendo alguém perto ali, você, isso eu não posso falar, isso eu não posso fazer, não posso agir dessa forma, né? A questão de manter as aparências, né? E quantos por aí mantêm uma santidade de fachada, né? Verdadeiro santo do pau oco, né? Perante os outros, uma belezinha, né? Agora, quando está sozinho, é um capetinha. Então, imaginem vocês, se vocês pudessem enxergar os desencarnados o tempo todo, nós não agiríamos livremente. Ficando sempre naquela, né? Isso não posso falar, isso não posso fazer, né? Vou me engessar aqui. Não seríamos livres nas nossas ações. Quer saber um termômetro de que você realmente está evoluindo? Como que você se comporta estando sozinho? Quais são os seus pensamentos mais comuns? Quais são as suas ações mais comuns estando você sozinho? E aí você tem um termômetro de, realmente, eu melhorei de alguns anos para cá. Ou, tô do mesmo jeito. Eu só faço cara boazinha quando eu estou no centro. Ou quando estou com a minha família. Não melhorei muito. É importante isso daí. E a resposta continua. Quanto aos incrédulos, eles têm bastante meios para se convencerem, se quiserem deles se aproveitar, e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabeis que existem pessoas que viram e que não creem mais por isso, uma vez que dizem serem ilusões. Não vos inquieteis por essas pessoas. Deus se encarrega delas. Se você pegar, por exemplo, um indivíduo totalmente incrédulo, não acredita em nada de vida após a morte, e de repente aparecer um desencarnado na frente dele, ele vai inventar 1001 justificativas para aquilo ali, mas dificilmente vai dar o braço a torcer. Vai pensar que é uma ilusão, uma alucinação, algum delírio, que ele está meio doente da cabeça, comeu alguma coisa que fez mal, tomou algum remédio que está fazendo ele variar. Qualquer tipo de desculpa vai valer. Qualquer tipo de desculpa. Mesmo que o espírito materializado apareça na frente dele. Mesmo que aquele espírito materializado o cumprimente, o abrace, ou corte mechas do seu cabelo para entregar para ele. Ele vai achar que aquilo ali é algum tipo de embuste. Por isso Kardec fala, se 10 pessoas incrédulas participarem de uma reunião de materialização de espíritos, das 10, 8 vão sair tão ou mais incrédulas do que antes. É necessário que a pessoa tenha a base primeiro. É necessário que ela primeiro anteveja a possibilidade de tal coisa acontecer. Que aí ela vai estar se predispondo a aceitar o fato. Caso contrário, quantos falam por aí, Deus existe mesmo? Por que não aparece para mim aqui agora? Ele existe, tem que aparecer. Ele é todo poderoso? Por que não aparece aqui para mim agora? Gente,
Um indivíduo que vê um pôr do sol e não se comove pela presença divina ali, ele não está pronto ainda para entender a presença de Deus e para aceitar que Deus existe. O indivíduo que vê uma flor, ou que vê um milagre de uma sementinha deste tamaninho, plantada, gerar uma árvore descomunal com diversos frutos, Deus está ali. Inúmeros fenômenos presentes ali através das suas leis. Quer dizer, é preciso que Deus apareça para essa pessoa? Não, essa pessoa está lotada de orgulho. Na verdade, ela quer o seguinte, é como se Deus estivesse fazendo um favor para ela em aparecer. Ó, vou fazer um favor para aparecer para você se convencer, hein? É mais ou menos assim. Orgulho. Puro e simples orgulho. A pessoa primeiro tem que ter o seu orgulho quebrado. Depois do orgulho quebrado, aí sim ela vai começar a enxergar a presença divina em tudo quanto é lugar que existe. Se a visão de certos espíritos é inconveniente, por que ela é permitida em alguns casos? É para dar uma prova de que não morre tudo com o corpo e que a alma conserva a sua individualidade depois da morte. Essa visão passageira basta para dar essa prova e atestar a presença de vossos amigos perto de vós, mas não tem os inconvenientes da permanência. Olha a pergunta 9. Nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? É. Sabe por quê? Nos mundos mais avançados que o nosso, o corpo físico deles não é tão grosseiro quanto o nosso próprio corpo físico. Por eles terem um corpo físico mais leve, mais tênue, menos material, o espírito se irradia mais facilmente. E aí, eles conseguem enxergar, travar contato com a população espiritual que está ao redor deles. Por exemplo, se algum dia, algum de nós reencarnar em Marte, que é uma humanidade moralmente 1000 anos mais avançada do que a nossa, 500 anos em termos intelectuais, científicos, 1000 anos em termos morais. O corpo físico deles é bem mais diáfano do que o nosso. Bem mais. Então, conseguiríamos entrar em contato com os desencarnados daquele local de modo muito mais facilitado. Muito mais. Se nós não conseguimos, com tanta facilidade, entrar em contato com os chamados mortos, é porque a grosseria do nosso corpo, da nossa matéria, impede isso de acontecer. Um dia a gente chega lá. Aliás, já estamos caminhando para lá. Quer ver? Presta bem atenção nos antigos homens das cavernas, que somos nós que aqui estamos. Percebam bem a brutalidade do corpo físico que eles possuíam. Você acha que eles tinham facilidade de enxergar morto? De jeito nenhum. Né? Mas à medida em que fomos evoluindo em termos morais e intelectuais, o nosso próprio corpo físico foi se sutilizando. E olha só cá nós hoje. Compare o nosso corpo de agora com o nosso corpo de 7,5 milhões de anos atrás. Não tem nem comparação. Então imaginemos como vai ser o nosso futuro corpo físico daqui a alguns bons milênios. Depois que tivermos evoluindo bem em termos morais, espirituais. Ele mais tênue, mais leve, permitirá uma maior abrangência das vibrações espirituais. E isso daí com certeza vai facilitar e muito nós enxergarmos e conversarmos com os desencarnados. Um dia, obviamente, isso vai acontecer. E aí? Estou vendo espírito. É racional ter medo deles? Aquele que reflete deve compreender que o espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte e não se tem necessidade de vê-los para saber que se pode tê-los ao nosso lado.
O espírito que quisesse causar dano poderia causá-lo mesmo sem ser visto. E mesmo com mais segurança, claro. Eles têm a vantagem da invisibilidade, né? Não é perigoso porque é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem, compelindo ao mal. Então, se você vê espíritos, é racional ter medo? Eu teria medo se abrisse os olhos e enxergasse um ladrão dentro do meu quarto. Aí tem que ter medo. Agora, se chegar um desencarnado, de modo algum. O que ele pode fazer? Ele pode bater em você? Ele pode te matar? Não. O máximo que pode fazer é você levar aquele susto. Porque alguns, especialmente aqueles inferiores, como eu disse, têm a forma perispiritual mais grosseira, mais animalesca. E alguns têm uma forma perispiritual feia mesmo, de dar medo. Mas a partir do instante em que você sabe que ele é desencarnado e que fisicamente falando ele não pode fazer mal algum, não há necessidade de ter nenhum tipo de medo. E aliás, o medo realmente não é desejável de forma alguma. Porque se você tiver medo, isso é abaixo das suas vibrações. E aí sim, ele pode jogar as energias dele para você, em você, os pensamentos de baixo nível em você e te desestruturar por conta disso. É interessante racionalizarmos tudo. Nossa, falando assim é fácil, né? Imagina só você, de repente, ter a sua vidência ali aberta e começar a ver espíritos feios e tenebrosos o tempo todo, ou com frequência. Não é nada fácil, mas é uma coisa que tem que acostumar. Tem que aprender a lidar. Caso contrário, viver bem desse jeito, sem saber lidar, não tem como. Perguntas? Todo mundo quietinho hoje, né? Exatamente. Assim, existem diversos graus e níveis de evidência. Uma pessoa normal, perfeito. Né? Pode ser um indivíduo que estivesse ali com o objetivo de te auxiliar, né? De te dar alguma orientação, de te proteger, ou alguma pessoa que ali estivesse presente por algum motivo, pedir preces, orientação. Né? Uhum. Que coisa, olha só. Porque normalmente o que se deve fazer quando se vê algum espírito é a primeira coisa, perguntar mesmo o que deseja, o que quer, em que eu posso lhe ser útil, em que eu posso te ajudar, de que forma, né? Fazer as preces. Por algum motivo, obviamente, ele estava lá. Né? É muito comum isso em quartos de hotel, porque a rotatividade ali nos quartos de hotel é muito grande. Pessoas de tudo quanto é jeito, com todos os hábitos possíveis, passam no mesmo quarto de hotel. Então a energia preponderante ali no ambiente talvez não seja das mais interessantes. Esse é um dos motivos que leva o Divaldo, quando ele vai fazer as palestras nas cidades, de preferência se hospedar na casa de amigos. Porque imagine só, ele com aquela mediunidade dele afloradíssima, né, ele colocar a cabeça no travesseiro, né, que outros já usaram. Ele começa a acompanhar conversas, enxergar situações que ali aconteceram, né? Mas o que deve ser feito, a atitude sua foi perfeita. Por que ele não foi embora, eu não sei. Mas é justamente esse motivo aí. É esse o caminho que tem que ser feito. Tem que ser trilhado. Fala. A exemplo do Divaldo e do Chico Xavier, eles começaram a evidência desde criança. Desde cedinho, né? Tanto o Divaldo quanto o Chico. O espírito queria matá-lo, né? Isso é permitido para a criança, porque a criança já tem os protetores, e porque a criança jovem já está desenvolvida. No caso do Chico e do Divaldo, dá para perceber que eles vieram com a missão da mediunidade, o chamado mediunato. A tarefa do exercício da mediunidade para o bem
sob os auspícios do alto, desde pequenininho. Tanto que começou criança, né, e o Chico foi a vida inteira de encarnado dele, permanece depois de desencarnado, e o Divaldo até hoje, com seus 93 anos de idade, igualmente. Aliás, o Divaldo se operou, né? Está bem recuperado, está ótimo. Isso daí é desde o início. Né? Agora, há crianças que desde pequenos são obsediadas, que são perseguidas por espíritos obsessores que querem prejudicar, querem fazer o mal, querem matar. Existe. Né? Mas, nossa, coitadinho, criança. Não, o corpo é criança. O corpo físico ali é pequenininho, né? Tem ali seus 3, 4, 5 aninhos. Mas o espírito ali é multimilenar como nós. Quer dizer, um indivíduo que vem obsediado desde cedo, né? Influenciado por espíritos negativos, é porque não exerceu boa coisa em vidas anteriores. E desde cedo, dessa forma, tem que ser tratado da melhor maneira possível no que diz respeito ao tratamento espiritual, a fim de que ele possa levar a sua vida da melhor forma possível. Pode ser que no futuro isso passe, ele nunca mais veja nenhum espírito, mas também pode ser, né, que ele venha com isso a desenvolver a mediunidade e ser um excelente médium. Daniel, Sim. quando de repente você está vendo, ali chega uma pessoa que desmonta, nessa missão de volta, parece que o peso do mundo vem em cima de você. Isso está ligado a essa questão espiritual ou é a energia da pessoa? Isso daí é a energia da pessoa, né? Você está bem, tranquilo, de repente vem uma pessoa conversar contigo. Aí você sente aquele decréscimo de energia, aquele peso nas costas, aquela sensação ruim, né? O que é isso? Senão a absorção de energias de baixo nível, de campos energéticos provenientes daquela pessoa ou das companhias espirituais daquela pessoa. Né? O que tem que ser feito nisso daí? Vigilância sempre. Mas isso fica impregnado no ambiente? Vigilância sempre. Qualquer um tapa, não tem conta dele. Sim. Entendeu o caso? Isso daí, sim, isso daí pode ficar, sim, impregnado no ambiente. Vamos supor que nesse carro aí, né, algum indivíduo desencarnou e permaneceu apegado ao carro. Pode acontecer? Claro que pode. Não tem pessoas que desencarnam e ficam apegadas à casa? Né? Por que não ao carro? Ou o indivíduo sofreu algum tipo de acidente, né, desencarnou ali, o carro foi colocado à venda e tudo mais, mas ele permaneceu ali. Né? Ou as vibrações atinentes àquele momento de pânico e de medo, impregnados no local. Mas isso quer dizer que tem um espírito ali. Não necessariamente tenha. Pode ser só uma energia ali impregnada no local. Né? E como que a gente combate má energia? Como que a gente combate energia ruim? Energia boa, energia positiva. Através da prece, através das visualizações positivas, né? Através dos bons sentimentos, das boas palavras. E assim, aos poucos, nós vamos espancando as energias negativas, substituindo essas energias negativas por energias positivas. Aquele exemplo que você falou anteriormente ali. Você está bem, chega uma pessoa para conversar contigo, você desaba. Né? Para isso não acontecer, ou para você, pelo menos, minimizar o processo. Começou a conversar com uma pessoa, começou a não se sentir muito bem em termos energéticos, tontura, né, fraqueza, aquele peso, já faz uma prece mental. Né? Já se imagine envolto por energias boas. Já peça a proteção do seu mentor espiritual. Busque se envolver com coisas positivas e mandar essas coisas positivas para a pessoa também. Né? Porque se a gente se deixar levar, a coisa acontece. Né? Nós temos que tomar as rédeas da situação e não deixar que aquilo realmente aconteça conosco. E é um negócio muito mais mental do que qualquer outra coisa. Então, fácil acontecer? Não. Sabe por que não é fácil para nós? Porque nós não temos esse hábito. Nós não temos. E às vezes nem detectamos isso. Às vezes depois de muito tempo que cai a ficha, né? Nossa, mas eu estava bem hoje. O que será que aconteceu? Eu não acordei tão bem. Agora estou um trapo. Aí você vai puxar pela memória, aí você vai detectar que foi depois de ter conversado com fulano que aquilo lá aconteceu contigo.
Então a ideia da oração e da vigilância, do orai e do vigiai, para nós é essencial para o nosso equilíbrio. Certinho, pessoal? Chegou na nossa hora, tá? Não terminamos a parte referente à evidência, tem mais algumas perguntas e respostas em que Kardec entra mais a fundo na questão do mecanismo da evidência. Isso nós vamos deixar para a semana que vem, mecanismo da evidência, e também a teoria da alucinação. Vamos ver que existem muitos casos em que a pessoa fala que está vendo uma coisa e não está vendo. Está na cabeça dela, está na mente dela. Ela verbaliza uma cena que na verdade não existe. Ela fala que está vendo uma pessoa que na verdade não está ali. Está na mente dela. Tem como diferenciar uma coisa da outra? Tem. E é isso que a gente vai ver semana que vem. Bom, como é de hábito, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento aqui. Essa prece valerá tanto para aqueles que estão aqui, para vocês que estão aqui comigo, fisicamente presentes, também para o pessoal lá de casa que está nos acompanhando. Logo em seguida, nós encerramos a transmissão e continuamos aqui com o passe coletivo. Já que estamos falando em visualização, vidência, fecha teus olhos. Relaxa teu corpo. Respire 1, 2 vezes, bem lentamente. Busque se enxergar agora em uma mata. Tente visualizar a natureza que está ao teu redor. Não é uma mata muito fechada. As árvores realmente estão presentes ao teu redor, mas estão até que bem espaçadas umas das outras. Você caminha, ouvindo sob seus pés o estalar dos galhos ressequidos, das folhas recém-caídas. Você respira aquele ar balsâmico, leve, impregnado dos aromas da natureza, das flores pendentes das árvores, dos frutos abertos ao chão. E caminhando assim, buscando sentir o bem-estar e a leveza que aos poucos vai tomando conta do seu ser, você chega em uma grande clareira, onde se abre um rio, no qual desce uma cachoeira. Não é uma cachoeira muito alta, porém tem um volume d'água que impressiona. Ouça o som da cachoeira. Sinta o frescor do ar. E a energia que brota daquele lugar. E de repente você percebe que todos aqueles problemas e dificuldades que você carrega tomaram agora uma outra proporção. Ganharam outro significado. Antes, você se enxergava praticamente vencido por eles. Atordoado e atormentado pela problemática da vida material. Agora, o ângulo é outro. Você
tem nas suas mãos a possibilidade e a certeza de vencê-los. Porque você sente ali que você faz parte daquela natureza, você sente ali a presença do Criador, a presença invisível, porém constante, forte, que te energiza e que te dá as condições para vencer na vida. Que Deus te ilumine, te ampare, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.